Sim, Ô, Jesus, senhor. o senhor está algemado? Não, senhor. Isso, Certo. Jesus, seu advogado está aqui, tá na isso. audiência, o doutor River vai acompanhar o senhor Sim, senhor. para esclarecer, né? Essa aqui é uma audiência de custódia, Sim. cujo objetivo é apurar a legalidade da sua prisão. Oi, senhor. O senhor não é obrigado a responder as perguntas, se não quiser, tá bom? Sim, senhor. É. Qual que é o seu nome completo? Jesus Pereira das Graças. Data de nascimento. É, isso. Rios do 10 de 1961. Nome dos seus pais. Leondina Pereira Neto, Cláudio Pereira Neto. Nasceu onde? Ouvidor Goiás. Seu endereço. Rua Oswaldo Monclar, quadra 15, lote 2, Veiga Jardim. Em Aparecida de Goiânia? Sim, senhor. Seu celular. Meu celular eu não sei o nome da cabeça. Uhum. Jesus, qual que é o gênero que o senhor se identifica? Identidade de gênero? Como assim? É tipo a mesma identidade do sexo biológico, homem, Homem. e orientação sexual. Oi? Orientação sexual do senhor é atração por pessoa do mesmo sexo, de sexo oposto. Não. Sexo oposto. E o seu estado civil? Solteiro no momento. Tem filhos? Tenho. Eles têm quantos anos? É, 40 e 37. Tem alguém que Duas dependa filhas. do senhor? Não, senhor. O senhor tem algum problema de saúde? Não, senhor. Gostava não. Jesus, o senhor foi preso em qual data? Eu fui preso. É, Essa aqui, essa agora, é. hoje, Qual local? no meu serviço aqui, no Serviço Gerais do Sistema Prisional, Aí tema aberto. te falaram o motivo da prisão? Falou assim. Falaram que foi a condenação O policial falou. do júri, né? Teve sessão do júri. Sim, senhor. E, Jesus, o senhor sofreu algum tipo de maus tratos, violência, alguma agressão desde o momento da sua prisão até agora? Não, senhor. O senhor passou por exame médico? Passei no ML. Tem alguém que sua família sabe, ou tem alguém que o senhor queira avisar Eu sobre. avisei para minha irmã lá no interior. Entendi. Doutor promotor, tem perguntas? Excelência, sem perguntas. Doutor River? Tem perguntas, Excelência? Certo. Jesus, vou encerrar então nossa conversa e Sim, agora senhor. vou passar ao Ministério Público para a manifestação dele, doutor Paulo. Obrigado, Excelência. Meritíssimo juiz, trata-se de audiência de custódia referente ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Jesus Pereira das Graças. Ordem de prisão expedida após conclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual este foi devidamente condenado. Assim, ouvido nesta data, o preso não relatou nenhuma ilegalidade, dispensando providências relativas ao controle externo da atividade policial ou equiparadas. E no que diz respeito à situação prisional, o mandado foi expedido de forma legal, com a devida fundamentação e adequado ao entendimento jurisprudencial predominante, notadamente por se tratar de prisão proferida por órgão soberano e de juízo colegiado, né, de modo a permitir a execução imediata do cumprimento da pena. Assim, o Ministério Público pugna pela manutenção da prisão e prosseguimento da ação penal nos modos do recurso já interposto, prosseguindo-se o feito conforme o rito legal. É a manifestação, Excelência. Obrigado, doutor Paulo. Passo ao defensor, doutor River. Obrigado. Excelência, como é do conhecimento, né, desse juízo, o custodiado ele se encontrava cumprindo pena, né, um regime intermediário, semiaberto, desde 2023,
sob monitoração eletrônica relativa a uma condenação diversa, né, do processo diverso. E agora, por último, ante a resposta do veredito do Conselho de Sentença, veio ensejar a condenação do custodiado e, diante disso, fora determinada a expedição do mandado de prisão. Entretanto, Excelência, entende a defesa, partindo da exegese da disposição do artigo 283 do Código de Processo Penal, não seria caso de privação da liberdade do custodiado, uma vez que a sentença sequer operou o trânsito em julgado, de modo que a possibilidade de execução provisória da pena se mostra inconstitucional, por violar, por ser uma ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade ou da presunção de inocência, de modo que, não existindo motivos aparentes ou substanciais para que ensejasse a prisão nesse momento, a defesa roga pela revogação da prisão do custodiado. É o que se pede, Excelência. Obrigado, doutor River. Eu vou passar a decisão. O Jesus Pereira das Graças, né, foi preso na data de hoje, em razão de decisão judicial proferida ontem, por ocasião de sessão de júri, em que ele foi condenado, e o mandado foi cumprido regularmente, né, devidamente inserido no BNMP. Os dados conferem do custodiado com os dados da pessoa indicada à prisão. Não foi relatado nenhum tipo de agressão, tortura, irregularidade. O preso foi apresentado no mesmo dia, de modo que não detecto nenhuma irregularidade na prisão que foi feita, né, todos os direitos fundamentais dele foram observados. Em relação ao requerimento de revogação da prisão, o STF, que é o guardião maior da Constituição Federal, que fixou a tese, né, 1068, que determina o cumprimento imediato da pena quando a condenação é imposta pelo corpo de jurados. Então, realmente não há elementos para prisão preventiva, né, para que ele fosse colocado risco, podem impugnar nesse sentido, mas simplesmente o cumprimento da pena que tem que ser iniciado desde logo, conforme o entendimento do guardião da Constituição, que é o STF, tema 1068. Então, em razão disso, eu mantenho a prisão da forma como está, e é isso, doutores, aí que seja dado cumprimento aos demais dispositivos da sentença, nos termos dela, e é isso, encerra a audiência, então. Então, bom dia para o senhor. Bom dia. Qual o seu nome completo? Cláudio Pedroso da Silva, Profissão? servidor público, policial civil. Ô, Cláudio, o senhor foi rolado como testemunha de um fato aqui que está sendo atribuído ao Jesus Pereira das Graças, que está sendo acusado de ter praticado crime de homicídio contra a Nelita Neves Farias, lá em 2014. O senhor tem algum vínculo com Jesus? Não, nenhum. Então, o senhor está compromissado, isso é verdade, tá bom, não pode emitir juízo. Promotor X, perguntas? Obrigado, Excelência. Bom dia, policial Cláudio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Policial, conforme o doutor magistrado adiantou para o senhor, o processo aqui no qual o senhor foi arrolado como testemunha é um fato do dia 10 de setembro de 2014, por volta de 14 horas, aqui na cidade de Goianira, em que o senhor Jesus Pereira das Graças teria contratado uma pessoa para assassinar a vítima Analita Ceres Faria mediante disparo de arma de fogo. Eu verifico dos autos que o senhor foi um dos responsáveis pela confecção de um relatório policial, né? Ou seja, o senhor participou efetivamente das investigações, tanto da senhora Anelita quanto também da senhora Sara, né? Os fatos
acabam que se confundem, a meu ver, porque decorreram ainda a mesma diligência. Enfim, o senhor se recorda desses fatos, policial? Eu me recordo do fato porque a gente investigou, na verdade, eu participei da investigação direta, foi da morte da Sara. E nessa investigação a gente descobriu esses outros fatos. Certo. Então, o que o senhor se recorda do relatório que o senhor mesmo fez? Ah, eu me recordo do seguinte, eu trabalhava na Delegacia de Homicídios de Goiânia na época, e teve esse homicídio da Sara, acho que na Vila Regina. E eu não fui no local, eu trabalhava tanto no plantão como no expediente nesse período. E eu me lembro que eu não fui no local da morte da Sara, mas quando eu cheguei no outro dia para analisar as ocorrências, eu verifiquei que o plantonista que tinha ido recolheu alguns materiais, umas anotações, enfim. E nós passamos a analisar esses materiais e fazer uma investigação de vida pregressa acerca de quem era Jesus. Policial, só para Sim. explicar, tá? Sara é outra Vítima, outro lá de Goiânia. processo. Ela foi morta em Goiânia já em 2016, se eu não me engano. Aí, rapidamente, aí ele foi fazer uma diligência envolvendo o homicídio da Sara. O homicídio da E Sara. aí, no local, em tese do homicídio, ou pelo menos na casa, ele encontrou material, é isso? Encontrou material. Casa que pertencia ao autor, Pertencia ao autor. Ele matou a Sara dentro da sua própria casa, onde ele morava. onde ele morava. Onde ele Aí morava. vocês foram lá e apreenderam um determinado material, é isso? O plantonista foi lá no momento da ocorrência, que chamou a Delegacia de Homicídio foi acionada, e no local, ele e o delegado apreenderam lá alguns materiais, umas anotações que pertenciam ao Jesus, na casa dele, né? No dia seguinte, quando nós fomos analisar esses materiais apreendidos em relação à ocorrência da morte da Sara, nas anotações do Jesus, nós percebemos que se tratava ali de um serial killer, que era o quinto homicídio de mulher que ele tinha cometido, pelas próprias anotações dele que estavam ali. Tinha os nomes e as datas desses óbitos dessas mulheres. Nós fomos verificar, salvo engano, ele já tinha inclusive sido preso, tinha sido cumprido pena pelo homicídio de uma, e a data batia. E nós fomos verificar os nomes, todas as vítimas de homicídios daquelas pessoas, e nessas anotações tinha o nome da Anelita. Nós diligenciamos, fizemos os procedimentos em relação à morte da Sara, conseguimos ali cerca de uns 10, 15 dias depois, eu não me recordo o período, efetuar a prisão do Jesus, que estava homiziado em uma chácara aqui próximo a Itaberaí, se eu não me recordo, não me engano, e fomos fazer a oitiva dele, nos procedimentos em relação à Sara, o homicídio da Sara. Questionado sobre esses homicídios, o da Anelita, de fato, ele chegou a admitir para nós na época, não me recordo se isso em depoimento ou não, mas não revelou quem seria o autor. Inclusive, nos materiais que haviam sido apreendidos dele, tinha muitas fotos dele de todo o período da vida dele, e dentre as fotos havia uma foto da Sara, se não me engano, da Sara morta, e mostrava as pernas do autor, do atirador. E para comprovar que teria cometido o delito, eu teria tirado uma foto ali. E mostrava só as pernas, só a parte da bota desse atirador, desse suposto atirador. Mas ele, em momento algum, ele quis nos revelar quem seria esse atirador, enfim. Não sei se por medo ou por código de cadeia, que ele já tinha puxado, enfim, mas não revelou. Mas ficou claro ali, com o material apreendido e pela própria admissão no momento que a gente conversava com ele, que ele teria, sim, mandado matar a Sara, a Anelita, naquela data anterior, aqui em Goianira. E diante disso, a delegada pediu para que fizéssemos o relatório, fizemos os fatos apurados. Acho que chegou até a ouvir alguns parentes da Sara, lá na Delegacia de Homicídios mesmo, e encaminhou esse procedimento aqui para Goianira. Daí em diante eu não me recordo como que foi, se ela relatou e só compartilhou, ou se ela mesma relatou esse procedimento. Não me recordo. Entendi. Então, em resumo, policial, depois eu vou mostrar no meu tempo de fala o seu relatório, Sim. em Tereza, né? Então, os senhores vão ter acesso ao relatório dele. Mas, só para resumir, então, houve esse assassinato da Sara, os senhores foram lá. Certo. Lá, que era a casa do réu desse processo, o senhor Jesus, foram apreendidos diversos materiais, documentos, fotografias, é isso? Sim. Entre esses documentos, entre esses materiais, tinha lá uma espécie de caderneta, um caderno, uma folha, algo nesse sentido,
com anotações de vítimas, data do nascimento e data do óbito, supostamente vítimas desse réu. É isso, Exatamente. certo? E aí, o senhor não se recorda se foi extraoficialmente, se foi na polícia, ele teria dito que teria contratado uma pessoa para assassinar a vítima desse processo, a Anelita. Exatamente. Certo. Tô satisfeito, excelência. Muito obrigado, policial. Advogados, Obrigado, excelência. Boa tarde, Cláudio. Boa Tudo bem? tarde. Bom dia. Dia, aliás. Bom dia. É, Cláudio, Sim. nessa residência, embora o senhor havia dito que não foi no local, né? Não. O senhor apenas examinou esses objetos apreendidos pelo colega do senhor. Sim, positivo. Nesse local, residia tão somente o Jesus ou residia outras pessoas com o seu Jesus? A casa, nós até chegamos a ouvir esse senhor que o Jesus o chamava, era até um ex-companheiro de cadeia dele lá, tinha cumprido pena. Ele chamava esse senhor de Zé do Beijo, porque não sei. E essa casa pertencia a esse senhor e o Jesus morava ali nessa casa, alugando um cômodo dessa casa. Tá. É, em... Vocês ouviram o Zé do Beijo em série de... No inquérito, No sim, inquérito? eu me recordo que ele foi intimado, sim. Em relação a esses objetos, fora lhe perguntado acerca se era pertencente a seu Jesus ou não? Esses objetos foram apreendidos no quarto em que o Jesus alugava, onde a Sara foi encontrada morta. O local do crime não era aberto, era o quarto onde o Jesus residia. Então, esses objetos que estavam nesse quarto eram os objetos do Jesus. Perfeito. No tocante à Analita, o senhor disse, os objetos apreendidos, sobretudo nessa caderneta que o senhor aduziu, além da Alenita, tinha outras vítimas? Se eu salvo engano, doutor, não me recordo agora, são quase Aham, 10 anos, isso. mas eu me lembro que eram 4 ou 5 nomes, acho que 4. Seria 5, 4 nomes, 4 ou 5 nomes. E esses nomes, o senhor disse que havia levantado, além de Goianira e Goiânia, havia outros em outras regiões metropolitanas da Aparecido capital? de Goiânia, salvo engano, havia um, eu me recordo. Aparecida de Goiânia. O senhor se recorda o nome dessa suposta vítima? Não, não me recordo. No decorrer das investigações, o senhor não participou, né? Em relação à Analita. A Anelita, não. As investigações em relação ao homicídio da Anelita, das quais nós participamos, foram nas investigações acerca da morte da Sara, o que se produziu ali, o que era relativo, o que servia para as investigações da morte da Anelita, nós produzimos. Agora, assim, vir em local e diligência nesse sentido, foi só de ouvir testemunhas e juntar o que já tinha ali, que era prova que tinha da morte, que ele era autor da morte da Anelita e dessas outras mulheres, né? Foram apreendidos lá, além dessa caderneta, um aparelho celular do seu Jesus. O senhor participou da confecção desse relatório porque houve, pela doutora Carla, a solicitação da devassa, ou seja, da quebra da interceptação telefônica. Fora produzido algum relatório Não nesse me sentido? recordo, doutor. Não me recordo. Não me recordo. O senhor sabe me informar, claro, a gente sabe do lapso, se foi verificado a lista de chamada nesse aparelho? Não me recordo dessa informação. Seu Cláudio, obrigado, bom De dia. nada. corrido. Não? Eu só fiquei com uma dúvida aqui, Sim, doutor. o Cláudio. O senhor disse que no celular tinha uma fotografia. Eu não me recordo se no celular ou se era uma foto impressa. Tinha uma fotografia, eu lembro dessa fotografia, de que aparecia as pernas desse atirador, esse suposto atirador. Mas quem que estava fotografada lá na...
Não me recordo se era a vítima, a Anelita, caída ao chão. Eu não me recordo, eu lembro dessa foto. Assim, agora, Você não sabe quem estava lá não me recordo. Entendi. Jurados querem fazer alguma indagação? Então, encerramos então, Cláudio. Muito obrigado. Só perguntar, se quiser Não, mas passar não a quero. palavra para mais Não quero. o seu som sai no microfone e os jurados se ouvirem bem. Tá bom. Tá vendo? Bom dia. Bom dia. Qual que é o nome da senhora? Joyce Kelly Neres Cabral. Uhum. Profissão. Atualmente sou manicure. Joyce, a senhora foi chamada para depor nesse processo aqui em que o Jesus Pereira das Graças está sendo acusado de ter praticado o homicídio da Nelita Neres Faria. A senhora tem relação com essas pessoas? Sim, a Anelita era minha mãe. Sua mãe, né? Ok, então a senhora tem que dizer a verdade, tá? Não pode mentir em juízo. Oi? Lembrando que a senhora está compromissada a dizer a verdade, tá? Sim. Então, passo a palavra ao doutor Luan. Doutor? Obrigado, excelência. Bom dia, senhorita Joyce, tudo bem? Tudo bem. Senhorita Joyce, quantos anos a senhora tem hoje? 25 anos. 25 anos, né? Em 2025. Os fatos ocorreram lá em setembro de 2014. A senhora tinha naquela época quantos anos? 15 anos. Então, você tinha 15 anos quando assassinaram sua mãe na sua frente, Sim. certo? Com respeito aos fatos lá do dia 10 de setembro de 2014, como que foi a dinâmica? A senhora estava na sua casa, sua mãe, como que foi? Eu estava em casa, arrumando para poder ir para a escola. Na época eu ainda estudava de tarde. Aí fiz a rotina de manhã cedo que a gente fazia e fui me arrumar para ir para a escola. Aí eu não almocei, não me senti legal e acabou que eu não fui para a escola. Mandei meu irmão mais novo para a escola e foi o prazo do meu irmão embarcar no ônibus, praticamente. Eu escutei o portão, batendo alguém no portão e logo abrindo. E onde a gente morava, ficava a porta da sala já de frente para o portão. Nisso eu coloquei a cabeça do lado de fora da porta e já vi um homem entrando, desconhecido, com a roupa da Saneágua. Aí eu falei para ele que ele tinha que ficar do lado de fora do portão. Aí ele pegou, tirou de uma sacola uma arma e pegou uma foto e comparou, tipo assim, ele ficou sempre olhando muito para minha mãe e olhando a foto. E nisso, a hora que a gente viu que ele estava armado, eu e minha mãe saiu correndo. Aí a gente passou pela porta do fundo, foi quando ele deu uns disparos, né, que é o que já acertou logo ela, e logo em seguida ele saiu. Ele não falou nada, não gritou, não falou vou te matar nem nada, mas atirou nela e depois foi embora. Aí logo em seguida eu tentei dar apoio para ela, já vi que ela estava morta. Saí na rua e tentei chamar os vizinhos, que aí os vizinhos vieram, chamaram a polícia. E o cara, eu não vi mais nada dele. E era isso até então. Tá. Senhora Joyce, inicialmente meus pêsames, pelo assassinato da sua mãe. Então, a senhorita estava na sua casa de manhã com sua mãe e seu irmão, certo? Uhum, certo. Aí, aproximando ali do início da tarde, seu irmão foi para a escola, a senhorita, Isso. por algum motivo de indisposição, não foi. E Isso. ficou em casa. Em resumo, alguém invadiu sua residência, olhou para sua mãe, pegou o celular dessa pessoa e comparou com alguma coisa com sua mãe. Uhum. De onde que a senhora conclui que era uma foto que ele estava olhando? Ou ele olhou o celular, entendeu? Ele olhou no celular e ficou assim. Certo. Aí Ele tá ficou vendo uma imagem no ele celular olhando pra olhando para sua imagem, mãe. olhando para minha mãe direto. Ele não estava mais nem prestando atenção em mim, porque eu fiquei gritando para ele, falando para ele se retirar, que ele estava com a roupa da Saneágua. Era para ele trabalhar do lado de fora da casa. Eu achei que ele estava lá para trabalhar, Entendi.
entendeu? Muito provavelmente ele estava vendo se era a senhora ou sua mãe, por essa Sim, fotografia. Duas mulheres? sim, Certo, mas a senhora não viu que era uma fotografia. A senhora viu ele olhando o celular e imagina que fosse uma viu? fotografia, é isso. Isso, Tá. Aí, supostamente, ele começou a olhar essa fotografia e olhar sua mãe. Quando então ele concluiu, alguns segundos depois, isso. Uns 5 segundos, uns 10 segundos. uns 10 segundos Aí ele depois, tirou a arma de uma sacola e aí a gente começou a correr, fazer o trajeto dentro de casa para a gente conseguir sair, para ele não pegar a gente, porque ele veio no nosso rumo e a gente saiu desesperada. Aí minha mãe me colocou na frente, foi me jogando e sua foi mãe me te colocou empurrando na frente para ela ficar, pra pegar ela tiro ficar nela. atrás. Entendi. Pode ficar tranquilo, viu, senhorita Joyce? Se quiser uma água, pessoal, pega uma água para a senhora. Senhorita Joyce, eu sei que é muito ruim, aliás, eu imagino que seja muito ruim reviver isso, tá? Mas, enfim, se tudo der certo, a gente encerra esse processo hoje, tá? Obrigada. Eu vou esperar ela se recuperar um pouquinho, tá? Não, no tempo dela, quando a senhora estiver tranquila, pode, sem pressa. Tá, Joyce, quando a senhorita estiver tipo, tranquila, a gente volta, tá? Eles foram buscar uma água para a senhora. Foi muito traumático para mim perder minha mãe dessa forma. É muito doloroso lembrar de tudo. Senhorita Joyce, aí nessa, quando vocês correram, se você precisar parar, pode parar, de falar assim, tá? É pra gente elucidar os fatos, entendeu? Aí vocês correram, sua mãe te colocou na frente, por muito provavelmente para se acertasse o tiro e pegasse nela, ele atirou. Sim, ele Aí ela atirou. caiu. Ele atirou nela. Aí ela ficou um tempo em pé, eu consegui segurar ela por pouco tempo. Ela era bem maior que eu, no caso. Aí eu tentei segurar ela. Aí nesse meio tempo eu escutei uns 5 tiros, 5 a 6 tiros. Aí eu já fiquei também assustada e tentei segurar ela, né, para ela vir junto comigo. Mas nesse momento aí os tiros pegaram nela. Alguns tiros eu acredito que era para ter pegado em mim, porque o tiro pegou nas costas dela e embaixo. Foi na hora que eu tentei segurar ela, ela já estava dura, praticamente assim, ela estava sem reação. Tentei conversar com ela não falava mais nada. E o cara também que chegou e deu os tiros, né? Ele já saiu logo. Quando ele efetuou os tiros que ela já estava no chão, ele se aproximou e bateu uma foto? Não, Não, ou a senhora não se recorda? não, eu corri para chamar alguém. E eu não lembro se ele saiu de casa. Tipo assim, eu não me recordo, mas eu sei que ele saiu. Ele não ia ficar dentro da Não, casa não, com os vizinhos entrando. tudo bem, senhorita Joyce. Mas assim, depois que ele assassinou a sua mãe com, enfim, com a quantidade de espada que a senhorita falou, a Sim, senhora correu. sim. Aí a senhora já não viu Aí a eu questão. coloquei ela no chão, tentei ver se ela tinha pulso, tentei fazer com que ela falasse comigo e ela já não falava mais nada. Então eu deixei ela sozinha um tempo e corri para a rua para chamar os vizinhos. É tanto que uma vizinha foi chegando na hora que eu estava voltando de novo.
Aí ficaram um pouco de gente, aí foi, Aí a senhora já não viu mais ele. não vi mais Tá, ele. mas quando você saiu, a senhora não pode afirmar se ele já tinha ido embora ou não. Quando voltou, ele não estava lá, isso que a senhora está falando. Eu passei pelo corredor e ele passou por dentro da casa. De volta no mesmo lugar que ele entrou, ele saiu. Eu acredito que ele deu tempo dele sair. Não, não, que ele saiu, eu entendi. Eu só Sim. perguntei se a senhora chegou a visualizar ele batendo uma foto da sua mãe Não. já deitada. Não tinha. Quem tirou a foto, tem uma foto que eu vi depois disso. Eu vi que tinha uma foto rolando pela internet na época. Eu acho que foi os vizinhos mesmo ali que tiraram uma foto dela no chão. Aí é tanto que depois que começou a ter aquele monte velho de gente Tá. lá, eu já pedi para não ficar lá mais. Mas só para esclarecer, a senhora acha que foi um vizinho que tirou, a senhora não sabe quem bateu essa foto. Não, não sei quem bateu Tá, essa só para foto. esclarecer, a senhora não sabe quem bateu a foto. Não sei quem Tá. bateu a foto, mas É. assim, eu acredito que tenha sido uma pessoa ali, porque não daria tempo. Não, tudo bem, mas a senhora não sabe quem bateu a Sim. foto. Certo. Sobre o relacionamento do Jesus com a sua mãe, como que era? Ele sempre foi muito carinhoso, carinhoso com a minha mãe, carinhoso com a gente. Minha mãe tinha quatro filhos. Ele sempre deu atenção pra gente, sempre fez os agrados da minha mãe, sempre gostou muito dela. Ele tratava bem a sua mãe, Sim, certo? Consta aqui que a senhora falou que sua mãe tinha decidido terminar com ele. sim. Tá, se ele tratava sua mãe tão bem, por que sua mãe, em tese, A minha decidiu mãe terminar por ele? namorou com ele em 2010, eles começaram a namorar. Nisso eu tinha uns 9 anos. Você sabe Aí, onde sua mãe 10 conheceu ele? anos. Sim, Onde que ela conheceu ele? ela conheceu ele no shopping, no Portal. No shopping? Sim. Tá, tudo bem. E aí? Aí os dois começaram a conversar. Eu lembro na época que os dois namoravam. E aí ela decidiu terminar com ele, não lembro o motivo, em 2010. Aí em 2014, eu lembro que eu fiz aniversário em junho. Aí a gente saiu e nisso ela encontrou ele de novo. Nessa saída que a gente saiu, ela reencontrou ele, o Jesus. Aí os dois voltou a conversar e os dois voltou a ter um relacionamento. Próximo disso, a gente estava vindo de Hidrolândia, a gente morava em Hidrolândia e foi para Goianira de novo. Aí ela conheceu ele nesse meio tempo, mas lá em Hidrolândia ela namorava um outro cara. Ela namorava um rapaz, aí largou desse rapaz e veio para Goianira. Aí nessa ida para Goianira, ela reencontrou Jesus e os dois voltou a ter um relacionamento. Os dois não estavam meio que namorando fixo, mas igual era antes. Mas assim, um final de semana ele ia para lá, um final de semana ela viajava com ele. Os dois estavam nesse reencontrando de novo. Aí ela falou que realmente não sentia muita atração pelo Jesus, igual ela gostava do outro namorado dela lá de Hidrolândia. Aí ela falou que ia largar do Jesus para voltar com o rapaz de Hidrolândia, e foi isso que aconteceu. Eles largaram em setembro, uns 3 dias antes Tá, então, uns da 3 morte dias dela. antes da morte de sua mãe, ela largou dele, Sim, do Jesus, isso. certo? Porque a senhorita tá falando que ela gostava de uma outra pessoa. Enfim, Uhum, é isso, isso. certo? O que mais? Aí, umas noites antes, umas 3 noites antes, eu lembro de ter ouvido os dois brigando pelo telefone, ela falando que não queria ter mais nada com ele, que não sentia mais nada por ele, e gostava do outro. Então, para ficar bem claro, então, você tá falando que eles tinham um relacionamento que ele tratava bem ela, eu vi até aqui que você falou na Uhum, polícia tratava bem você também, certo? uhum, E aí, sua mãe, ela, pelo que a senhorita está falando, ela gostava de outra pessoa, ela largou dele uns 3 dias antes do uhum, assassinato. isso. E aí ele ficava tentando voltar, insistindo para voltar. Insistiu para A voltar senhora com ouvia ela. isso. Eu ouvi isso, porque era de noite, de madrugada praticamente, ele ligava para ela e ela insistia que não, que queria voltar com um rapaz lá de Hidrolândia. Até então, esse rapaz de Hidrolândia nem tinha vindo para Goiânia, para Goianira. Certo. Ela estava assim, sentindo falta do outro namorado dela, não era do Jesus.
Aí os dois pegou, falou pelo telefone, e a gente estava em outro quarto, não dava para escutar muito. Mas eu lembro que ela estava alterada, que ela estava falando que não queria mais e ele insistia. Certo. E aí, foi isso. Foi isso. Quando a senhorita foi ouvida na... Porque, assim, para os senhores entenderem, ela foi ouvida na polícia uma vez, depois ela foi ouvida na primeira fase do júri, certo? Então ela foi ouvida já duas vezes, essa é a terceira. Na segunda vez que a senhora foi ouvida, ou seja, perante um juiz também, a Uhum. senhora falou o seguinte: relata que sua mãe descobriu que o réu havia matado a sua ex-mulher, mãe de suas filhas, e decidiu terminar o relacionamento. Que na madrugada anterior ao crime, a vítima e o acusado estavam conversando por celular quando iniciaram uma discussão onde ambos se ofenderam. Isso aqui é verdade? Isso é. Eu lembro que Não, falando, essa história que sua mãe descobriu que ele havia assassinado a sim, ex-esposa dele. sim, as minhas tias mesmo, ela chegou a contar para a minha mãe, chegou a contar o que aconteceu para essas tias minhas. O E quê? essas que ele tinha matado outra pessoa antes, que ele já foi preso antes. Um Minha mãe não ex-relacionamento sabia. dele. Isso, Tá. minha mãe não sabia que ele tinha sido preso. E isso agravou mais o fato dela querer terminar com ele e gostar de outra pessoa. Tá. Então E- agora já mudou um pouquinho, né? Então, pelo que a senhora está falando agora, com base, inclusive, no que a senhora falou na primeira fase do júri, né? Foram dois motivos. Um Sim. deles, que a senhora afirmou primeiro aqui, é que ela gostava de outras Uhum. pessoas. Em tese, durante essas idas, a gente tinha relação com outra pessoa, de Uhum. Hidrolândia. E um segundo motivo é que ele já havia assassinado Outra a pessoa. ex-esposa dele, enfim, uma outra pessoa Isso, anteriormente, que ele teve relacionamento. isso. Aí E suas tias sabiam disso, minhas tias aconselhavam ela a falar, a terminar com ele. por conta disso. Por conta disso, por conta dele já ter sido preso, por conta dele ter matado outra pessoa, e minhas tias aconselhavam. Semanas antes mesmo, ela foi vista com ele no shopping com a tia minha, e a minha tia falou para ela: Ana, larga desse cara, esse cara já foi preso, você tá com esse cara de novo, esse cara já foi preso. Aí dava assim, certo? Tipo, bronca para ela largar dele, para ela não se envolver mais com ele. Entendi. E na madrugada anterior ao fato, o fato correu 13, foi no período da tarde, né? Então, na Uhum. madrugada anterior, é no mesmo dia, só que ali por volta de 2, 3, 4 da manhã, não sei exatamente. Isso, Aí a senhora ouviu ele discutindo por celular, ele queria voltar com ela. isso, Foi isso. foi isso. Agora, alguma ameaça a senhora não ouviu. Não, não dá para ouvir porque era pelo telefone e não tava viva a voz. Mas sua mãe nunca descreveu que ele estava ameaçando ela, algo do tipo, não. Não. Minutinho só, senhora. Senhorita, depois que sua mãe caiu, que ela foi assassinada, a senhorita tentou ligar para o Jesus? Liguei. Liguei depois que os policiais já tinham chego e ele não me atendeu. Tá. Aí eu comecei a desconfiar dele por conta disso, por ele não ter atendido o telefone. E assim, a gente era criança na época, e mesmo sem minha mãe falar pra gente com todas as palavras, né? A gente escutava a conversa dela com as minhas tias, acabava que escutava alguma fofoca, no caso, alguma coisa. E assim, sempre me deixou de orelha em pé. Eu sempre tive um pé atrás com Jesus. Eu achava ele assim, na mesma hora que ele era muito calmo, muito brincalhão, eu sempre achei ele frio, calculista. Sempre tive para mim que ele era uma pessoa calculista, uma pessoa fria. Apesar de tratar a senhorita bem. Apesar de tratar a gente sempre bem, a gente via que ele estava meio que comprando, sabe, um sentimento de afeto. Toda vez que ia ver minha mãe, levava algum agradinho pra gente, e assim, eu Como se acabava quisesse que, compensar algo. tipo, como se quisesse compensar algo. Aí eu lembro, assim, de coisas que a gente brincava, muitas das vezes ele parava, ele olhava sério, assim, aí eu penso, para mim, sempre tive isso, que ele era uma pessoa calculista e automaticamente meio fria, mesmo conversando e tal, ele dava muito conselho, ele gostava muito de conversar com a gente, e nos conselhos que ele dava, em tese, assim, sempre via que ele era frio. Tá certo. Senhorita Joyce, então, só para a gente resumir, de uma forma bem clara aqui, com bastante honestidade também com a defesa. Então, no dia dos fatos, você estava lá com sua mãe na casa, alguém entrou na casa, assassinou a sua mãe. A senhora não sabe quem é essa pessoa,
correto? Antes de assassinar sua mãe, ele olhou o celular dele e, na visão da senhora, acredito que ele estava comparando com uma fotografia que ele havia recebido. Isso, Ele assassinou, foi embora. A senhora não viu se ele bateu ou não bateu foto, correto? correto. Certo. Senhora lembra que a sua mãe tinha terminado 3 dias, mais ou menos, antes dos Uhum, fatos com o Jesus. Os dois isso, motivos eram, primeiro deles, o fato de sua mãe gostar de outra pessoa, enfim, que ele está em relação com outra pessoa, depois de instado por mim, porque você, senhorita, falou, né? uhum, Também o fato de sua mãe tomar ciência, saber, enfim, que ele fez isso mesmo, assassinado uma ex-companheira dele. E as suas tias tinham essa interferência de falar para ela largar. É isso, isso. certo? Quando sua mãe faleceu, de imediato, a senhorita não pensou no Jesus. O que que a senhora fez? Ligou para ele, começou a dar caixa, é isso? Não conseguiu Não, falar com ele. 3 dias antes, eu tinha ligado para ele, assim, uma semana antes. Tinha ligado para ele de madrugada, umas meia-noite, falado assim para ele. Eu tinha ligado para ele e ele conversava muito com a gente. Sempre queria ser muito amigo da gente. Aí ele tinha falado que se precisasse, podia ligar para ele o horário que fosse. E eu liguei para ele de madrugada. Eu cheguei a ligar para ele uma vez de madrugada. E minha mãe brigando comigo, eu acho que eu tinha uns 14 anos, queria namorar com um rapazinho lá perto de casa. E minha mãe falou que não era para namorar, não era a hora. E nisso o Jesus conversava comigo também. Aí ele me mandou mensagem. Ele me mandou mensagem e falou assim: Ê, nega, fiquei sabendo que sua mãe brigou com você de novo. Aí eu falei com ele, eu falei: não, minha mãe brigou comigo, me falou isso e isso. Aí eu acho que não foi nem por mensagem mais, que ele me mandou a mensagem falando que ficou sabendo que minha mãe brigou comigo, e aí eu peguei e liguei para ele. Aí comecei a chorar, coisa de adolescente mesmo. Aí ele me deu conselho, falou que era para me escutar mais minha mãe, que era para me ter Não, paciência. entendi isso. Eu liguei para ele e ele era presente até então. No dia que aconteceu, a primeira pessoa que eu pensei em ligar foi para ele, porque realmente ele dava um suporte emocional para a gente às vezes, conversava, dava conselho. E nesse dia ele já não atendeu mais minha ligação. Certo. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, a senhora está relatando que ele era, a princípio, um bom padrasto. Sim, Certo. Então, tudo bem. E que ele se colocava à disposição. No sim. dia dos fatos, depois sua mãe foi assassinada, a senhora tentou ligar e não conseguiu. Aí a senhora estranhou. Aí eu estranhei. Tá, mas vamos continuar. Posteriormente, aí a senhora parece que falou que viu uma reportagem, e aí a senhora ligou ao Senhor Jesus. Que história é essa? Não, meu irmão, no dia que aconteceu, meu irmão trabalhava em Campinas, no camelódromo lá, e o Jesus passou lá por volta de umas 11 horas. Meu irmão ainda nem tinha saído para o almoço. Deu os pêsames para o meu irmão a respeito da morte da minha mãe, né? Deu os pêsames nisso. O meu irmão, depois que aconteceu, o meu irmão ficou falando: não, mas o Jesus passou lá no meu serviço, falou isso e isso para mim, né? Me deu os pêsames, me abraçou. E eu fiquei sem entender nada. 1 hora da tarde, aconteceu do cara entrar lá e mandar matar e Ele matar falou com minha seu mãe. irmão antes de 1 hora da tarde? Aí ele Tarde. deu Ele pêsames deu pro irmão antes. bem antes do que Mas aconteceu. no dia, só que de manhã, foi isso? É. Entendi. Aí a gente pegou e ficou assim. Aí eu estranhei ele não ter atendido. Depois disso, o meu irmão falou que ele deu os pêsames, né? Calma aí, a senhora começou a induzir que seria o Jesus, inicialmente, rapidamente, só para a gente ir ponto a ponto, porque o Sim, depoimento é longo, né? Primeiro, porque ele não te atendeu, sendo não que me ele sempre se atendeu. colocava à disposição. Isso, Segundo, porque a senhora falou com seu irmão, e seu irmão disse que naquele mesmo dia, mais cedo, ou seja, antes dos fatos, isso, ele já tinha dado os pêsames para ele, isso. certo? Aí eu falava para minha tia para a gente ir atrás, para minha tia investigar. E minha tia falava assim que eu não podia acusar ninguém sem provas. Realmente não tinha provas, né? Aí eu fiquei um tempo em casa, não queria sair de casa, não queria ficar sozinha em casa também. Aí minha tia falou assim: Joyce, espera que a justiça de Deus vai ser feita. Aí eu limpando a casa um dia, liguei a televisão para assistir jornal e apareceu: Jesus das Graças matou uma mulher. Aí eu falei: tia, esse cara foi o cara que matou minha mãe. E a minha tia falou: não, não pode ter sido, não. E aí a gente foi atrás. Aí ele ficou foragido um tempo. Aí ele pegou e foi preso de novo. Aí nessa vez que ele foi preso, ele assumiu que ele
foi a pessoa que mandou matar minha mãe. Ele falou que não foi ele, realmente não foi ele. Foi uma pessoa desconhecida, eu não conhecia. E ele falou que pagou essa pessoa para matar A a minha senhora está mãe. falando que não foi ele diretamente, Não né? foi ele Falando que ele contratou diretamente. alguém para fazer. Ele contratou alguém. E Entendi. depois disso, lá na polícia mesmo, ele falou que tinha sido isso. Que ele mandou matar minha mãe, que ele pagou uma pessoa para matar a minha mãe no lugar dele. E ele falou assim: nossa, me admira os meninos ter falado isso porque eu era muito bom para eles. Eu admiro eles terem suspeitado de mim. E eu sempre tive ele como uma suspeita. E aí ele falou que realmente ele era muito bom pra gente, não esperava que a gente ia fazer isso com ele. E ele foi e assumiu que realmente foi ele. Entendi. A senhora teve algum contato com ele depois? Não. Aí nesses meus irmãos, que minha irmã trabalhava próximo ao meu irmão e eles foram almoçar junto um dia. E nisso, eles viu Jesus. Aí viu Jesus e falou, e tentou chamar o Jesus para contar o que tinha acontecido. Acho que foi uma semana depois do que aconteceu. E o Jesus saiu correndo. Uma semana depois Uma semana do depois do assassinato de sua mãe. assassinato da minha mãe. Ele saiu correndo. E nisso foi mais coisas que, para mim, foi ele que mandou matar ela. Foi ele que estava ali atrás de tudo. E ele saiu correndo, não queria mais conversar com ninguém, o telefone já não atendia mais. E foi isso. E depois disso a gente nunca mais viu ele. Certo. Então, senhora Joyce, para esclarecer, né? Vou falar depois do assassinato da sua mãe, tá? Então, depois do assassinato da sua mãe, a senhora desconfiou dele. Primeiro, porque ele não atendeu, sendo que ele sempre se colocava à disposição. Isso. Segundo, porque o seu irmão disse que naquele dia, mais cedo, ou seja, horas antes do crime, Uhum. ele mesmo deu meus pesos pro seu irmão. Aham. Certo? Terceiro, porque teve um episódio cerca de uma semana depois em que viu ele no shopping e ele saiu correndo. Isso. E o quarto e principal motivo, né? Eu vi no seu depoimento anterior, a senhora falou que sua família é bastante evangélica, né? Uhum. E aí parece que eles disseram, deixa que a justiça de Deus vai cuidar disso. O assassinato que ela está falando é o assassinato da Sara, que foi o que ele falou anteriormente. Pelo assassinato da Sara, ele foi preso, e aí a senhora está dizendo que viu a reportagem e que nessa, enfim, posteriormente ficou sabendo que na polícia ele havia confessado o assassinato também, que são Isso. outros, da sua mãe. É isso. Isso. Que eu vou mostrar com certeza aqui também no interrogatório, tá? Pode ficar Isso. tranquilo. Estou satisfeito. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que a senhora entenda que é pertinente? Fala para nós. Certo. Convido a senhora depois a assistir o júri até o final, viu? Obrigado. Tá, só. Joyce. Doutor Gabriel, perguntas? Sim. Bom dia, Bom dia. meus sentimentos. Obrigada. Joyce, você relatou que sua mãe conheceu Jesus em 2010, Isso. no shopping. Isso. Nesse período, ela ficou quanto tempo com Jesus? Cerca de 1 ano, 9 meses. E Não nesse período que eles ficaram juntos, não havia nenhuma suspeita de que ele tinha sido preso ou cometido algum ilícito nesse primeiro período? A gente era muito criança, eu tinha uns 10 anos. A gente era muito criança, a gente não fazia ideia de tal coisa. Mas nenhum comentário nesse primeiro Não. período acerca da conduta Não, do Jesus. não. E aí, sua mãe rompeu com Jesus Sim, minha mãe. nesse primeiro período, de 2010. Sim, aí eu não sei de quem foi que terminou com quem. Na época eu era muito criança. Eu lembro que os dois largaram. Não lembro quem foi que largou quem, não lembro. Nesse período, você residiu em Goianira ou em Hidrolândia? Eu fui para Hidrolândia com 13 anos e voltei com 14, quase 15. Fiquei 1 ano e meio em Hidrolândia. Então, quando o do primeiro relacionamento da sua mãe com Jesus, vocês residiam aqui, E em Goianira, a gente em ficou um Goianira. tempo em Goianira. Perfeito. E aí, nesse período, sua mãe não teve mais contato com Jesus até 2014. Isso. Tá. Não, a gente não escutou ela falando igual a gente escutava ela ter
ela falar de algum namorado, ela não falava mais dele. É, o retorno da sua mãe com Jesus ocorreu em Hidrolândia ou aqui em Goianira? Em Goianira. Em Goianira. Eu lembro que a gente estava passeando no shopping e ela falou, é lá não sei quem, e ele já se aproximou para conversar com ela de novo. Tá. Você relatou que em Hidrolândia sua mãe teve um relacionamento, Sim, que também terminou também. sim, a gente voltou para Goianira, os dois tinham terminado, ela voltou para Goianira. Lá em Hidrolândia, a senhora já estava com 13, 14 anos, né? Uhum. A senhora sabe o motivo por que a sua mãe terminou aquele relacionamento? Porque a senhora também relatou que ela nutria um sentimento, né? Gostava muito do namorado lá de Hidrolândia. A senhora sabe o motivo? Os dois, ele era muito ciumento com ela, talvez seja isso. E ela sempre gostou de sair, de beber, de curtir a vida, mas eu acho que era empecilho porque ele falava muito que tinha ciúmes dela, não gostava que ela ficasse com as amigas dela em Hidrolândia. Foi tipo isso, foi mais coisas, questão de ciúmes. É, a senhora sabe me relatar se houve, é, como a senhora disse, ele era ciumento, houve alguma ameaça desse namorado lá de Hidrolândia? Não, ele também morava em Goianira, ele tinha uma casa de aluguel em Goianira, os dois se conheceram em Goianira, minha mãe e esse rapaz. Até então, aí ele falou para ela para ir para Hidrolândia, porque ficava mais perto do serviço dele, tal, e ela foi. Então assim, só para a gente entender. A sua mãe conheceu esse rapaz lá de Hidrolândia, que ela Isso, em nutriu o Goianira. sentimento, conheceu aqui em Goianira. Isso, Quanto tempo que ela ficou com esse rapaz aqui em Goianira? muito tempo, uns 3 anos. Eles chegaram a morar juntos? Não, Não. não. Não, minha mãe nunca colocou um homem para morar junto com a gente, porque 2 meninas, 2 rapazes, criança dentro de casa, né? Certo. Aí a gente foi para Hidrolândia e esse cara mesmo, esse namorado dela, hora nenhuma chegou a morar com a gente em Hidrolândia. Ele Perfeito. trabalhava em outra cidade lá próximo e minha mãe falou: gente, aqui tá longe de escola, tá longe de tudo, por que que a gente fica aqui? E a gente voltou para Goianira. Nesse período que sua mãe conheceu esse rapaz aqui em Goianira, a senhora ouviu dizer ou presenciou alguma ameaça, alguma agressão dele aqui nesse período? Teve algum episódio assim que atentaram contra a vida da sua mãe aqui em Goianira? Sim, mas não foi com esse rapaz. Ah, Ela estava num bar com a amiga dela e um cara lá brigou com esse namorado dela. E aí o cara voltou e atirou na minha mãe. Era para atirar na amiga da minha mãe. E ele pegou e deu um tiro e pegou na minha mãe de raspão no braço dela. Mas assim, foi fato isolado, não foi a respeito desse cara. Foi um outro rapaz no bar, mexeu com a amiga dela, voltou, confundiu as duas e pegou um tiro de raspão no braço da minha mãe. Isso aconteceu aqui em Goianira. e nesse período que sua mãe estava aqui em Goianira, nesse fato que ela foi alvejada de raspão, ela namorava com quem? Com esse rapaz de Hidrolândia, que estava aqui em Goianira também. Estava aqui em Goianira Isso. também. A senhora recorda o nome desse rapaz de Goianira e de Hidrolândia? Luciano, o nome dele. Luciano. 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 E ela ficou um período longo com ele, né? A Sim. senhora disse que ele ficou 3 anos aqui e depois ele residiu Juntando tudo, uns 3 anos. uns 3 anos. Uns Tá. 3 anos. Então, nesse período que sua mãe foi alvejada, ela namorava com esse Luciano. Isso. Tá. Depois, o Luciano mudou e sua mãe também mudou para acompanhá-lo. Isso. Aí ficou muito distante da gente ficar vindo receber os aluguéis. Minha mãe trabalhava como bordadeira em Goianira, pegar os bordados, então a gente preferiu voltar para Goianira. E também não estava achando gente para alugar a casa. A gente alugava a casa e alugava outra lá em Hidrolândia. Aí a gente voltou para nossa casa.
Tá, após o fato que, infelizmente, levou a vida da sua mãe precocemente, é, a senhora teve contato com o Luciano também ou não? Sim, o Luciano virava e mexia, aparecia lá na minha tia. O Luciano gostava muito da minha irmã mais velha. Os dois sempre conversou muito, e meu irmão mais novo trabalhava lá no serviço que o Luciano arrumou para ele trabalhar. E ele sempre se via, o Luciano sempre teve certa convivência com a gente depois. No dia, a senhora relatou para o nobre representante do Ministério Público que a senhora tentou contato com o seu Jesus, né? Isso, No dia. Esse contato foi mediante o aparelho celular da senhora ou da sua mãe? foi o meu, Foi o da senhora. foi o meu. A sua mãe também portava um aparelho celular, né? Sim. Ele estava lá no local esse dia? O celular, depois disso, eu dei para a polícia da mulher, o dia que a gente foi atrás, que a gente viu que passou a morte da Sara, e a gente foi atrás, aí lá eles pegaram o meu depoimento e ficaram com o aparelho do celular. Da sua mãe. Isso. Satisfeito, excelência. Pergunta? Bom dia. Bom dia. Mas nesse dia que aconteceu esse fato, pessoal, no momento que esse indivíduo entrou lá no imóvel, foi você que recebeu ele sozinho e você estava com sua mãe no momento? A minha mãe estava na sala, sentada, e eu estava perto da porta. Tava só nós duas em casa. Né? Caso foi você que Isso, foi. isso. Você recorda se ele chegou a falar o nome da sua mãe? Não falou nada. Ele não falou, vou te matar, nem nada. Ele só olhou o telefone, sacou a arma e fez o que tinha de fazer e saiu. O pulso dele estava bem? Tava. Certo. Joyce, eu queria só tirar algumas dúvidas que eu fiquei, coisas pontuais. Primeiro, qual que é o nome do seu irmão? Sebastião Pereira Dias Neto. Certo. Fiquei com dúvida sobre a casa. Como é que tinha muro? Tinha. Então tinha um muro, aí tinha um quintal ou um terreno, depois vinha a porta da casa. Tinha a casa, aí tinha o terreno em volta da casa. Aí tinha um corredor do lado da casa, da porta, e tinha a porta da frente, a porta do fundo, um corredor que Do dava lado. acesso ao portão. Aham. Mas E era um muro alto, assim, alto. de grade? Não, não tinha grade. Então, mas, assim, esse portão do muro, ele estava aberto? Ele abriu sozinho. O homem abriu. Mas ele, Meu irmão saiu para ir para a escola, fechou o portão. Nisso, foi questão do meu irmão sair para a escola, praticamente. Saiu para a escola. Nisso, a minha mãe falou para mim pegar o controle da televisão. Foi o prazo que eu fiquei em pé para pegar o controle da televisão. E aí ela falou para mim passar o cadeado no portão. A gente sempre ficava com o cadeado passado no portão. Ah, tá. Nisso, eu peguei o controle, entreguei para ela. E a hora que o cara abriu o portão era a hora que eu ia Ah, entendi. passar o cadeado no portão. Então o portão fechava, mas não era a chave nem nada, não. Tinha que ir lá Não, e passar. era aquele portão antigo que você tinha que empurrar ele, e aí tinha um lugarzinho de você pôr o cadeado lá para fechar para ninguém empurrar. Entendi. Se não colocar o cadeado, a pessoa só abre e entra. Isso. E a porta da casa também ficava aberta. Sim, porque lá não tinha muita ventilação e a porta era mais ventilado. Aí eu não entendi. Aí a senhora também não viu. Então, a senhora já ouviu dentro do quintal ali. Isso. A hora que abriu o portão, eu já coloquei a cara para fora, porque a televisão onde estava o controle era perto da porta. Aí essa parte que ele ficou olhando o celular e para sua mãe, já foi no interior da casa? Ou ele estava na parte de fora? É muito próximo o portão da sala. Bem Da pertinho. entrada era perto, era mais ou menos uns 4 metros.
Assim, do lado de fora você já via no interior da casa. Isso. Então, já dava para ver que tinha uma pessoa ali. Isso, dava para ver, porque minha mãe estava sentada no sofá de frente para a porta. Ah, entendi. E aí a gente ficou nós duas olhando para a porta e vendo ele lá. Aí quando vocês viram que ele sacou uma arma, vocês foram correndo para trás. Isso. Aí ele foi também. Ele foi atrás da gente. Aí vocês passaram pelo corredor? Isso, eu tentei passar pelo corredor. Em que momento que ela foi alvejada? Foi no corredor Não, não foi no corredor, já foi na porta dos fundos, dos fundos? Mas aí ela caiu na parte externa da casa, externa da casa. do Perto fundo. é isso, no fundo, perto do corredor. Entendi. Aí a senhora falou da vestimenta dele, né? Que era o Uhum. uniforme da Saneágua. Saneago. Você lembra mais alguma coisa? Por exemplo, calçado que ele estava? Ele tava de botina preta, calça verde e blusa da Saneágua, que eu vi o negócio da Saneágua. Eu só lembro o traje da sua mãe, que ela estava usando. Uma blusa preta, uma calça pantalona com estampa de flor. Uhum. É, Minha última dúvida a respeito. A senhora falou que depois Jesus foi preso e falou na polícia que confessado. Sim, ele Então não viu confessou. esse depoimento. Ela não estava presente na hora que ele falou isso. A delegada em Goiânia, ela chegou a falar. Ela falou, não, ele realmente confessou pra gente. Ela ficou também muito comovida com a história. Ela falou pra Então, mim. minha pergunta é exatamente como é que a senhora ficou sabendo? Foi a delegada A que te delegada. falou. A delegada que falou pra gente na Ele dia. confessou e matou a Foi. Nelita. Ela Ele falou. confessou que matou, mas realmente ele não falou quem foi o agressor. Mas ele falou que na época pagou 5.000 para mandar matar ela. Ele falou para advogada no dia que ele foi preso. Ah, E eu não quis mais assistir televisão, jornal, para não ver ele. aí, Aí eu não lembro de ter visto nada na televisão falando que ele assumiu a ter matado ela. Mas aí na época eu lembro de flashes assim, que eu assisti por partes, que minha tia estava assistindo, que ele foi dado como serial killer, que ele já tinha matado outras pessoas, e que ele tinha um caderninho lá com a morte escrito lá, né? O dia que matou minha mãe. uhum, Foi o que saiu na televisão, foi o que eu vi. entendi. E aí a delegada chegou a falar que realmente ele matou ela, mandou matar ela, mas ele não iria falar quem foi, porque a pessoa também não estaria mais aqui. Entendi. Foi isso que ele falou. Joyce, sua mãe deixou quantos filhos? 4. Senhor, o Sebastião, quem mais? Ademir Pereira, Hum. Elizabeth Michele. Eles eram. Eles moravam lá também? Morava Os 4 filhos? nós 4. Os 4 e ela. Uhum. E todos eram menores? Na época? A minha irmã, não lembro, eu acho que ela tinha acabado de completar 18. E o Moisés de menor e nós é escadinha. A minha irmã mais velha tinha acabado de completar 18, então nós 3 ainda era de menor. Mas a senhora era mais nova? Eu sou a do meio. Tem mais um mais novo que eu. Sebastião? Não, Não, o Sebastião já era mais. isso. Já trabalhava. Sebastião e a Elizabeth eram mais velhos que trabalhavam fora. E o que aconteceu com vocês, assim? Aí vocês foram morar com outra pessoa? Como é que vocês. Graças a Deus, a gente foi morar com a minha tia, que deu o suporte pra gente, tentou adotar a gente legalmente. A gente foi morar com ela, nós 4. Aí minha irmã mais velha não dava tão bem com essa tia minha e resolveu morar com outro tio nosso. Mas então a gente foi criado por essa até uns 5 anos atrás, quando eu saí e fui morar com meu marido. E o pai de vocês? Ele mora na Vila Mutirão e a gente não tem muito contato com ele. Então tá, o Joyce, então, queria também externar aqui meus sentimentos, né, pelo perda da sua mãe. Obrigada. A gente. Jurasse alguma pergunta? Bom, a gente encerra o depoimento, então, e se a senhora quiser continuar assistindo o julgamento, fica à vontade para permanecer. Se não se sentir confortável, se quiser te retirar também, vamos preferir, tá bom? Obrigado. Ótimo.
Ótimo. Bom dia. Qual que é o seu nome completo? Altamira Neres Pereira da Cruz. Profissão? Empresária. Altamira? Seguinte. Ah, tá. A senhora foi chamada aqui para ser ouvida como testemunha nesse processo em que o Jesus Pereira das Graças está sendo acusado de ter matado a Nelita Neres Faria, lá em 2014. A senhora tem alguma relação com essas pessoas? Sou irmã da Nelita. Irmã da Nelita. Isso. Então, também quero externar meus sentimentos, né, pela perda da sua irmã. E a senhora está compromissada a dizer a verdade, tá bom? Não pode mentir, em juízo. Doutor Luan, por favor. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhora Altamira, tudo bem? Ótimo. Senhora Altamira, inicialmente, meus pêsames pelo assassinato da sua irmã. Eu vou fazer algumas perguntas mais genéricas inicialmente, e aí, havendo a necessidade, eu especifico, tá bom? Sim. Com respeito ao assassinato da sua irmã, lá no dia 10 de setembro de 2014, por volta de 14 horas, aqui em Goianira, a senhora não estava presente, correto? Correto. Como que a senhora ficou sabendo? Porque a minha sobrinha ligou para minha outra irmã falando o que aconteceu sobre o homicídio. Como eu moro mais próximo, aí meu esposo foi para lá, porque eu moro bem próximo da casa dela. Tá, a sua sobrinha é a Joyce. Isso. Joyce foi quem prestou esclarecimentos aqui anteriormente. Ela ligou para uma irmã sua falando do assassinato da mãe, e aí a sua irmã, outra irmã, ligou para a senhora. É isso? Porque a senhora mora mais próximo. Ligou, porque ela mora em Goiânia e eu moro aqui em Goianira. Certo. Aí a senhora tomou conhecimento. O que a senhora fez? O meu esposo, ao chegar lá, porque como eu tenho empresa, eu fiquei na empresa e meu esposo foi. Ao chegar lá, já estava cheio de policial e ele não pôde entrar. Ele não pôde entrar porque já tinha isolado o local, é isso? Isso. Entendi. Tá. A Joyce, ela foi morar com a senhora? Foi. Então, na verdade, os 4 filhos da sua irmã assassinada foram morar com a senhora? Todos 4. Entendi. Que ela nos disse agora que foi morar com a tia, então a tia é a senhora, no caso. Isso. Certo. Como que a senhora, na verdade, como a senhora tomou conhecimento desse boato, enfim, dessa notícia de teria sido Jesus o que teria contratado alguém para assassinar a irmã da senhora? Na época, a minha irmã, ela tinha um romance com ele. E a gente sabia que ele já tinha envolvimento com a justiça. Por a gente saber disso, a gente já teria medo. Uns 5 dias antes, eu vi ela no shopping com ele, comprando uma geladeira. Tá. E ela... Só um minutinho, só para a gente deixar claro aqui. A senhora falou que vocês, da família, já tinham conhecimento que ele tinha envolvimento com a justiça, correto? Isso. Mas o crime que teria sido praticado anteriormente, a natureza desse envolvimento, a senhora sabia também? Sabia que ela namorava com ele. Não, ela falava, ela namorou com ele no passado, um tempo, terminou, depois voltou. Quando ela voltou, a gente aconselhou ela que não ficasse com ele, porque ele tinha esse problema com a justiça. Só que ele falava para ela que era legítima defesa, só que também não falava qual era o envolvimento que ele tinha. Então, a gente tinha um pé atrás já com ele. Só sabia que ele, enfim, tinha envolvimento com a justiça, mas o crime praticado a senhora não sabia? Não, não sabia. Então, isso aí eu quis saber. Tá, e a senhora falou que cerca de 5 dias antes do crime, a senhora viu ele no shopping, a sua irmã no shopping, é isso? Isso. Pode continuar, então. Aí, como eu vi ele no shopping com ela, e ela já havia falado que ia terminar com ele antes. Esse relacionamento durou um tempo bom. Aí ela já havia falando que ia terminar com ele. Quando eu mais meu esposo viu ela no shopping comprando uma geladeira, a gente falou para ela, Nelita,
você não vai terminar com esse homem, por que que você está recebendo um bem de valor tão alto dele? E ela falou, eu estou precisando, então eu vou pegar. Eu falei, mas homem, quando ele dá uma coisa para uma mulher, ele acha que é dono dela, porque ele está dando alguma coisa. Se você vai terminar com ele, não pega nada dele. E ela falou, não, eu vou pegar porque eu estou precisando. E ela pegou. E ela, antes, ela já havia falado dos motivos por qual ela iria terminar com ele. E eram uns motivos assim humilhantes. E eu tenho uma outra irmã mais velha. Desculpa perguntar, mas, Altamira, quais motivos? A senhora tem que expor para nós, é importante para nós. Eu não entendi a pergunta. A senhora disse que ela ia terminar com ele por alguns motivos humilhantes. Que motivos humilhantes eram esses? Bem, na realidade, como ele era bem mais de idade dela, e a minha irmã, como diz o outro, ela pertencia a um nível de mulheres de vida fácil. Ela falava que ele só funcionava com azulim, ela falava que os órgãos dele eram muito pequenos, que ele não satisfazia ela numa cama. E ela já havia falado para nós, né, que somos irmãs, esse tipo de conversa. E a minha outra irmã mais velha, como eu ia falando, já tinha aconselhado, chegou aí na casa dela, essa minha irmã mora em Aparecida, chegou aí na casa dela quando ficou sabendo que ela ia largar dele e falou para ela, né, nunca venha falar para ele esses pensamentos seus, o que você está falando, que isso humilha muito o homem. E como ela falava com frequência para a gente sobre esse assunto, a gente teve medo que ela falasse isso para ele. E depois dessa geladeira, realmente ela largou dele e ele começou a atormentar as filhas dela, ligando, porque ele parecia ser um padrasto presente, ele gostava muito das crianças, ele protegia muito as crianças, coisa que a gente não achava certo, proteger demais, porque às vezes uma criança tem que ser punida pelo que fez, e ele protegia, ele nunca gostava. Então, eu falava sempre que quem protege demais não é boa pessoa, porque quando você protege o errado, você também é errado. E a gente não tinha, assim, carisma nenhuma por ele, nós, sabe? E quando isso aconteceu, a minha irmã ligou para ele, tomou o telefone de uma outra sobrinha mais velha e falou muita coisa para ele, inclusive falou sobre este assunto que a gente pedia ela para não comentar com ele. E ela chegou a jogar tudo isso na cara dele, que não queria ele por causa disso e por causa daquilo. Isso, daquilo é questão de disfunção erétil, pênis pequeno, essas coisas assim. Isso. Tá. Ela chegou a jogar isso na cara dele e falou para ele não ligar para as meninas, não atormentar as meninas, que ela iria denunciar ele. Aí ele era muito apegado com o meu sobrinho, que não pôde estar aqui hoje, Moisés, Sebastião, que a gente chama ele de Moisés. Ele era muito apegado com o Sebastião e ele chegou a dar os pesos para o Sebastião antes do homicídio acontecer. Ele chegou uns 3 dias antes e falou para o Sebastião meus pesos, e o Sebastião, que é meu sobrinho, estranhou muito ele tá dando meus pesos, sendo que nada tinha acontecido. Só que a gente não ligou até então. Quando a Anelita morreu, ele era muito apegado com as crianças, aí os 2 filhos da minha irmã mais velho, que é a Michele e o Sebastião, viu eles lá na Praça A, no camelódromo. Aí foi atrás dele para dar a notícia que a Anelita tinha morrido. Até então, nós não desconfiava dele. Quando eles correram, e ele começou a correr, meus 2 sobrinhos correndo atrás, e não conseguiu falar com ele. Aí chegou, achou estranho aquilo. E chegou e falou para mim, tia, a gente viu Jesus, e a gente foi conversar com Jesus, e o Jesus correu. Ele não... E nós falava, gritava o nome dele, ele olhava para trás e corria. Aí aconteceu de novo. Aí ele encontrou os meninos de novo e desviou dos meninos. Aí a gente começou a imaginar que foram ele. Aí quando ele matou a Sara, aí a gente foi lá, né, na delegacia onde ele foi preso, e lá constatava o caderninho dele, e no caderninho tinha o nome da minha irmã, que é a Anelita, e falando a data que ele matou, a data que conheceu, que foi o que ajudou a gente a acreditar mais ainda que ele seria, sim, o mandante, porque ele não matou, ele mandou matar. Entendi. Senhora Altamira, então, para resumir, né, a sua irmã, pelo que a senhora falou, ela teve um relacionamento
Pelo que eu entendi, lá para meados de 2010, com o Jesus, 2010, 2011, por aí. Isso, Aí eles romperam e voltaram depois ali, alguns anos depois, é isso? isso. Tá, certo. E aí, eles voltaram, mas era um relacionamento, eu não vou dizer que era um relacionamento ruim ou bom, era um relacionamento no qual ele presenteava bastante ela, pelo que a senhora está falando. O relacionamento deles pareciam ser bom, para você olhar, porque Esse ia ser bom. eu sou de fazer muita festa e eles iam muito na minha casa, eu tenho uma casa de descanso. Ela não relatava que ele ameaçava ela nem agredia ela. Eu acho que não tinha essas ameaças, não. Tá. Aí, ela pegou... Sua irmã começou a relatar que ela terminaria com ele em razão de questões relativas a sexo, impotência sexual, essas questões, certo? Isso, a minha irmã também tinha, na época que ela namorava com ele, ela tinha mais outros 2 namorados, que é como eu falei, ela tinha esse, Entendi, ela se relacionava com várias pessoas. isso. Aí ela queria terminar com ele, ela tinha outros namorados, enfim, né? Ela não está sendo julgada aqui, quem está sendo julgado é ele. E aí ela quis terminar com ele e falou essas palavras que a senhora disse para ela não falar, porque, em tese, ele poderia ficar enfurecido, é isso. Isso, Ela terminou com ele ficou tentando voltar alguns poucos dias antes dos fatos, é isso. isso, Ele encontrou o Sebastião, que ainda vai ser ouvido aqui, e deu os pêsames pro Sebastião antes da morte da sua irmã. isso, Sua irmã morreu, foi assassinada, na verdade. Tempo depois, vocês... Aliás, poucos dias antes de sua irmã ser assassinada, a senhora viu também ela recebendo uma geladeira de presente. isso, Pouco tempo depois do assassinato, encontraram ele 1 ou 2 vezes e ele fugiu da família. isso, Cerca de 1 ano depois, em 2015, ele foi preso pelo assassinato da Sara. isso, Quando ele foi preso, localizaram um caderno, um caderneta, enfim, um documento, um papel, que tinha, entre outros nomes, o nome da sua irmã, isso, constando a data de nascimento dela e a data do seu assassinato. É isso? isso. Certo. Um minutinho, só estou vendo aqui. Para os jurados terem exatamente a ciência, eu sou bastante honesto, viu, doutor? O senhor vai perceber isso também. Quando a senhora foi ouvida na polícia, tá? De novo, ela foi ouvida 2 vezes já, na polícia, na primeira fase do júri, né? A senhora basicamente disse o que a senhora disse hoje, né? Inclusive a senhora falou até que sua irmã, não sei se essa expressão é uma expressão ruim de utilizar, evidentemente, mas uma pessoa que relação a várias pessoas em troca de dinheiro, presentes, enfim, a senhora falou, né? Uhum. Mas uma coisa que a senhora falou na polícia, que a senhora não falou hoje, e também, de certo modo, não falou na primeira fase, é que, vou ler esse trecho do depoimento da senhora, que após o término do relacionamento, Jesus por diversas vezes tentou reatar o relacionamento da vítima sem sucesso. Que a vítima, sua irmã, né, se mantinha irredutível em não reatar com Jesus, que diante desses fatos, Jesus começou a ameaçar a vítima constantemente. Então, é esse ponto que eu quero saber, né? Porque a senhora na polícia falou que ele ameaçava. Aqui a senhora disse para mim, agora, né, que na verdade transparecia um bom relacionamento, que a senhora não tem ciência de agressão, ameaça. Então, assim, como que a gente... Por que a senhora falou isso na polícia? Não, ameaçar ela não. Não ameaçar, ligar para as meninas com frequência. Tá, então, na verdade, ele não chegou a ameaçar ela diretamente. A senhora extraiu uma ameaça do fato dele ficar ligando para as meninas. Para as meninas. Só para E esclarecer. começou a incomodar a presença das meninas. Ela mais ele, eu não lembro de brigas assim, não. É importante para esclarecer esse ponto aqui. Então, na verdade, não eram ameaças, era a insistência de voltar, inclusive por meio das filhas pedindo para voltar, é isso, né? Isso. Pouco tempo depois,
dessas, em tese, ameaças, né, que não são ameaças, a senhora esclareceu aqui. No dia 10 de setembro, no horário político, na hora do almoço, um rapaz negro, calvo, enfim, característica da pessoa lá que a sobrinha falou, entrou na residência e efetuou os disparos de arma de fogo. O investigado Jesus desapareceu, não tendo mais contatos. Posteriormente, viu Jesus no portal shopping com outra moça. Quando Jesus visualizou o filho da depoente, que é seu sobrinho, ele saiu, né? Que o depoente recorda que diversas vezes alertou a vítima sobre o perigo de se relacionar com um ex-presidiário. A senhora falou para ela que tinha conhecimento. Também outra questão aqui, que a vítima, no caso a sua irmã, possuía conhecimento que ele era presidiário e condenado pelo crime de homicídio da sua ex-esposa, né? A senhora falou. Na verdade, então, a senhora não tinha conhecimento se era o homicídio da ex-esposa. De onde a senhora tirou isso aqui? Não, para começar, não foi no Portal Shop, foi no Passeio das Águas. Certo. Que o meu filho viu ele com a Sara, poucos dias antes de matar a Sara. E sobre esse conhecimento de homicídio, a gente ficou sabendo na delegacia, quando ele foi preso por ter matado a Sara. Até então, a gente não sabia, nem a própria Nelita não sabia por que ele respondia o processo. Entendi, só sabia que tinha processo, mas não sabia. Sabia porque na época que ela conheceu ele ainda ia dormir na cadeia. Ela conheceu um tempo antes. Estava cumprindo pena ainda. Estava cumprindo pena ainda. Mas não sabe qual é o crime. Entendi. Não sabe qual era a pena. Ele falava só que foi legítima defesa e assim ficou. Que no dia 10 de agosto de 2015, ficou sabendo por meio da imprensa que haviam matado uma moça em Goiânia e que ele possuía as características do Jesus, se relacionava com mulheres igual à vítima, a Anelita, ou seja, mulheres com certa dependência financeira de seus companheiros. Que é depois que a senhora teve a certeza que, pelo crime recente, seria Jesus, quando a mídia divulgou o seu nome sendo o principal suspeito. Certo? Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que a senhora queira acrescentar, senhora Altamira? Não. Não? Muito obrigado pelas palavras. Doutor Gabriel, doutor River. Obrigado, doutor. Dona Altamira, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Ótimo. Que bom. A senhora recorda onde a sua irmã conheceu Jesus? Não, meu amor, até porque, como eu falei, ela tinha os encontros dela, não sei. Não sabe. Quando ela começou a relacionar com o seu Jesus, ele residia aonde? A senhora sabe? Também não. Ele, nesse período que eles se relacionaram, porque parece que foram 2 períodos, né? Foram. Ele frequentava a residência da senhora, dela, com qual frequência? Na minha, quando tinha festa, ele foi umas 3 vezes na minha casa. E também já foi numa casa de descanso que eu tenho. Mas na casa dela era com frequências maiores. Maiores. Mas eles não chegaram a residirem juntos. Meu bem, dormir, eu sei que sim. Lá na casa deles, dormir sim. Porque como eu já havia falado, como ela tinha relacionamento com outras pessoas também, morar junto, eu não sei nem que nome que dá para isso, você entendeu? Mas que dormia na casa dela. A senhora havia relatado anteriormente que nesse período que a sua irmã relacionou com o seu Jesus, ele também dormia no sistema penitenciário. Isso era já de ciência da família e da sua irmã? Sabia. Ela sabia que ele tinha problema com a justiça. Tá, que ele dormia no sistema prisional. Isso. No primeiro Relacionamento? relacionamento dela, ele ainda dormia lá. A senhora relatou, também sendo leal com o doutor, em sede de juízo aqui, uma audiência anterior aqui, que havia ocorrido um fato em 2013 e um vizinho, na realidade, era mulher, né? E numa confusão, o rapaz deu um tiro nela, 2 tiros. Que confusão foi essa? Esse já foi um vizinho do lado da casa dela.
porque aqui no Cora Coralina, ela estava na mesa com um namorado, que na época do Jesus, ela também estava envolvida ainda com este namorado, e estava ela e uma amiga dela. Como ela era as mulheres de programa, esse vizinho do lado chegou e sentou na mesa que ela estava na sorveteria. E aí ela foi e pediu para o rapaz levantar. E o rapaz foi e falou que puta não escolhia parceiro. E ela foi e falou que ela escolhia e que ele não ia ficar naquela mesa. E aí eu sei que eles brigaram no tapa e o rapaz falou, eu vou em casa e volto. Esse rapaz que, quando aconteceu esse ocorrido com o assassinato, ele ainda namorava com a Anelita. Esse rapaz e a amiga teve medo e foi embora. E a Anelita não teve medo, esperou, e o rapaz realmente voltou armado. E no que o rapaz voltou armado, o rapaz deu 2 tiros nela, que é um vizinho dela de cima, da casa dela. Tá. Esse namorado que ela também se relacionava no período do Jesus, a senhora sabe declinar o nome dele? A senhora sabe o nome dele? Eu sei que é Luciano. O primeiro nome é Luciano. E ele estava nesse dia do bar com a sua irmã, Lá é uma uma sorveteria. sorveteria. Estava. E aí ele foi embora e sua irmã ficou. Eles todos foram embora e ela ficou. Esse Luciano, ele residia aqui em Goiânia? Eu sei que ele tem residência em Goiânia. Como, igual eu falei para você, os namorados dela dormiam na casa, ele também dormia na casa dela. Mas ele chegou a morar de aluguel aqui em Goianira, chegou a morar de aluguel. Morava próximo à casa dela, eu acho justamente por ela ter 4 filhos, eles não morou na mesma casa. Dormia, mas não morou. Ele chegou a alugar a casa em Goianira. Agora que você está me falando, eu lembro que ele chegou a morar em Goianira. Esse Luciano também já frequentou as festas que a senhora realizava. Já. E a senhora pode nos relatar como é que era o convívio da sua irmã com ele? Para mim, esses 2 foram os homens que mais ajudou ela em questão financeira, o Luciano e o Jesus. Eles eram, a situação financeira deles, assim, a ajuda era maior. Dona Altamira, obrigado, satisfeito. Altamira, bom dia. Bom dia. A senhora falou que a sua irmã tinha outros relacionamentos, outras relações. Em relação a esse, vou chamar de Luciano, para compreender. Sua irmã teve um relacionamento passageiro com ele, ou esse relacionamento também foi extenso, foi por vários anos? Eu não sei te falar exatamente, mas eu posso falar para você que talvez beirando 1 ano, talvez mais de ano. Foi duradouro, entre aspas, foi duradouro. A senhora tinha uma relação com a sua irmã, de conversar sobre relações, relacionamentos dela. Ela, em algum momento, a senhora recorda se a sua irmã chegou a falar do comportamento do Luciano, que ele era ciumento, que ele era possessivo, que eles chegaram até findar o relacionamento por causa disso, por causa de ele ser ciumento, possessivo com ela? Na realidade, eu não sei nem assim como falar para o nome de uma mulher que tem a vida que a minha irmã tem, que tem 2 ou 3 namorados ao mesmo tempo. Eu não consigo entender assim se alguém consegue ter esse tipo de ciúme, sabe? Porque ela namorava com os 3 ao mesmo tempo. Se fosse ciumento, não era desse jeito, não conseguia viver. Ele conseguia conviver com ela, sim, os 2, né? Porque ao mesmo tempo ela teve relação com os 2. A senhora sabe, ou ela se um, o outro sabia do relacionamento dela com um com o outro?
Ou isso ficava escondido? Ah, eu não lembro, não. Mas eu acho que não tem como ficar escondida, não. Não lembro desse tipo de comentário. Fácil, aconteceu. A senhora tomou conhecimento logo após, a senhora não estava na residência. Como que a senhora tomou conhecimento do que ocorreu no dia, quando que aconteceu, a senhora recorda? Sobre o assassinato, Ah, sei. Você está falando como que aconteceu o assassinato, é isso? Isso. A minha sobrinha, que é a Joyce, ela ainda era de menor, e ela falou que aquele dia ela estava com cólica, muita cólica menstrual, e ela não foi para a escola. E ela falou que a mãe dela. Aí ela ia fazer alguma coisa na rua e ia começar o horário político. Aí ela falou que a mãe dela foi e pediu ela para um filme para eles assistir. E ela falou que na hora que ela estava colocando o filme, alguém chegou e bateu no portão. E ela lá de dentro procurou quem era. E ela falou que a pessoa bateu novamente. Aí a minha irmã foi e falou: se não falar quem é, eu não vou abrir. Aí ela falou que viu, porque a casa dela é bem próxima do portão, que na hora que o portão abriu. Aí ela falou que na hora que o portão abriu, a Joyce estava junto com ela na sala, que ia colocar um filme para eles assistir. Ela fala que viu um homem negro que usava um capu, ou é um chapéu, usava roupa da Saneago, se não me engano, é Saneago, e ela falou que parece que ele tinha corrente, e ela fala que ele entrou e foi se aproximando rapidamente da porta. E ela falava: ei, você não pode entrar assim, não, você não tem permissão para entrar assim, não. E disse que ele não deu ouvido, ele foi andando, andando, até chegou na porta da sala. Quando chegou na porta da sala, ela fazia bordado em chinelo, porque esse braço dela ainda era. Ele ficou. Ainda não tinha voltado ao normal. Ele ainda estava meio paralisado por causa do tiro. E a Joyce, ela estava fazendo comida. E ela estava bordando e a Joyce ia colocar os filmes, e tinha que tanto CD, que ainda era no tempo do CD. E quando ele chegou na porta, que ele viu que só tinha as duas, aí a Joyce falou que ele já sacou o revólver. E no que ele sacou o revólver, ele foi levando elas para a porta do fundo. E lá era 3 cômodos. Era a sala de jantar e a cozinha, que era uma área. Aí o resto já era atrás da casa. E a Joyce fala que atrás da casa eles tinham 2 cachorros na época, e eles fechavam os corredores do lado para os cachorros não ficar correndo no quintal. E a Joyce fala que a Nelita foi jogando mesa, foi jogando comida, foi jogando o que ela encontrou, ela foi jogando nele. Mas ele encurralou elas até pôr elas para o lado de fora da casa novamente, para o quintal. Tipo assim, levou para o quintal para matar. E a Joyce fala que ela veio, fechou a porta e tentou manter o rapaz lá dentro, fechado, enquanto a Joyce abriu o corredor para passar, para as duas correr. E a Joyce falou que enquanto ela fechava a porta, ele abria, ela fechava, ele abria, ele veio e deu um tiro no pulso dela. No que ele deu o tiro, a Joyce já tinha aberto, a Joyce veio correndo e segurou a mãe dela. No que segurou a mãe dela, e disse que ele deu 3 tiros nas costas, bem encostado. Chegou próximo e encostou e deu os 3 tiros. E aí a Joyce, na hora que a Joyce viu que ela tinha caído, ela foi correndo para pedir ajuda para a vizinha e deixou eles lá dentro. Quando a Joyce voltou, ele já não estava. Mas depois, não sei se foi no outro dia, a gente achou as fotos da Nelita caída na internet, rolando. E era a Nelita que estava caída. E a gente chegou a achar que foi os policiais que tirou aqueles fotos, porque quando aconteceu, ninguém mais entrou na casa. Aí a vizinha já veio junto com o policial e depois os fotos ficou rodando na internet. A gente chegou a achar que aquele foto da Nelita caído seria os policiais que tinham tirado e jogado para alguém, alguém jogou na internet. Mas depois a gente achou este foto no caderninho do Jesus. Esse mesmo foto dela caído estava no caderninho do Jesus. Senhora, comentar se esse
indivíduo que entrou na casa, se ele portava aparelho celular, só Não, do aparelho celular eu não lembro. Mas perante um revólver, eu creio que vai ser difícil lembrar de um aparelho celular, né? A única coisa que eu lembro mesmo dele ter falado foi as vestes dele, que quando ele entrou, que eles achou que era um executor de serviços, se não me engano, da Saneago. Porque na hora ele disse que ela achou que era alguém da Saneago, se não me engano. Altamira, eu fiquei com algumas dúvidas aqui que talvez possam ser dos jurados também. A senhora disse que dessa fotografia estava nas redes sociais, na internet, né? Isso. No dia seguinte, Foi na semana assim, seguinte, que a gente chegou a ver, eu não lembro bem se foi no dia, porque foi um pesadelo tão grande, mas a gente chegou a ver aqueles fotos dela caído. O foto dela caída atrás da casa dela, a gente chegou a ver na internet. internet, a senhora se refere precisamente a quê? WhatsApp, ou Não, acho notícia de jornal? O que é exatamente internet? Vou falar que eu não sei te falar bem na época onde foi, mas alguém levou para a gente essas. Alguém chegou a falar que viu, e a gente entrou, que eu não lembro bem direitinho o que é, se era. Eu acho que não era WhatsApp. Eu acho que foi mais numa rede de. Talvez de fofoca, que a gente chegou a ver o foto dela caído. Mas não sabe exatamente onde na internet, mas tinha em algum Tinha local. na internet, estava rolando na internet. Alguém mostrou, alguém viu no celular e começou a falar. Ah. E como o meu esposo chegou, já estava tudo fechado pela polícia, a gente não consegue entender quem foi que tirou aquele foto. Sim. Na época, a gente chegou a achar que fosse policial. Estava numa rede na internet, que depois a gente entrou, que eu não me lembro bem qual era a rede, e lá estava a foto mesmo dela. Minha outra dúvida é sobre o episódio na sorveteria. A senhora disse que a pessoa que efetuou, que brigou com ela lá, efetuou 2 disparos. Foi. E ela foi atingida? Foi atingida. E ela, o que aconteceu? Onde que pegou? Ela teve que Ela ficou deficiente de um braço. foi para o hospital, fez cirurgia. Fez cirurgia. Esse cara, na época, fugiu. No que ele fugiu, ele pegou um carro de um senhorzinho de idade, que é até sobrinho de uma deputada aqui, a deputada Rosa. O senhorzinho, aí o senhorzinho, ele foi tirar o senhor na força, o senhor não saiu, ele deu um tiro no senhor, matou o senhor dentro do Mas carro. no mesmo dia? O mesmo dia. Aí, Depois que atirou nela? depois que ela tirou dela, ele foi fugir de carro. Ah, Ele foi fugir, ia passando um carro com um senhor de idade, que é parente da Rosa, que é deputada, vereadora, que ela é alguma coisa aqui dentro de Goianira. Hoje eu não sei o que ela é, mas ela é alguma coisa aqui. Esse parente dela ia passando, ele puxou o senhor para se tirar do carro, e o senhor não queria sair do carro. E ele deu um tiro nesse senhor e matou. E ele, logo em seguida, bateu com o carro no poste. e o que aconteceu com ele? A senhora sabe? Preso. Foi preso? Foi Mas a senhora sabe se teve julgamento dele? Não sei. Porque, na realidade, eu tinha a minha empresa. E como a Nelita tinha a vida que não escutava conselho, eu não dava conta de cuidar da vida dela e da minha, né? Aí o que me restou foi cuidar da minha e tentar ajudar ela a cuidar das crianças do meu modo, porque E quem que era essa pessoa que atirou nela? era vizinho de baixo, eu não me lembro o nome dele, de cima, ele é vizinho acima da casa dela. Qual que é o nome dele? Mas depois ela teve algum contato com ele? Porque ela tomou medo dele, porque ele era vizinho. Ela mudou para o Cora Coralina. E lá, o Cora Coralina, para. Ai, meu Deus, a 200 quilômetros daqui de Goiânia. Não, foi para outra cidade. Esqueci. Perto do professor Jamil, aquela cidade ali próxima ao professor Jamil. Aí ela mudou para lá, ela ficou 1 ano e meio lá. Aí, quando ela morava de aluguel lá, e ela tinha a casa dela aqui, né? Aí ela morou lá 1 ano e meio. Aí eu acho que as coisas apertou muito, ela voltou para a casa dela. Assim que ela voltou, com pouco tempo que ela estava aqui, aí aconteceu isso. Pouco tempo, eu só não sei o tempo, mas foi com pouco tempo. Esse episódio da sorveteria foi em quando? Eu não sei te falar bem. Esse foi 1 ano e meio antes dela morrer. Entendi.
Senhores jurados, tem algum questionamento? Então, Otamir, encerramos então o seu depoimento. Agradeço muito o seu participamento. A gente está aqui na sessão do Tribunal do Júri, né, em Goianira. Qual é o seu nome Sim. completo? Sebastião Pereira Dias Neto. Profissão? Profissão? Profissão. Produtor de sal, atualmente. Produtor de sal mineral. O Sebastião, é porque o senhor foi rolado como testemunha de um fato aqui que está sendo atribuído ao Jesus Pereira das Graças, está sendo acusado de ter matado a Nelita Nery de Faria. O senhor é parente Sou filho dela. da Nelita, né? Então, expresso meus sentimentos aí pela perda da sua mãe. Aí o senhor está compromissado a dizer a verdade, tá bom? Sim. Aí eu vou passar a palavra aqui ao promotor de justiça, depois aos advogados, provavelmente farão pergunta para o senhor, aí o senhor vai respondendo de acordo com a sua lembrança, tá? Sim, senhor. Então, doutor Juan, com a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Sebastião, tudo certo? Bom dia. Tudo certo, graças a Deus. Inicialmente, expresso meus pêsames pelo falecimento da sua mãe e, se Deus quiser, a gente encerra isso hoje, tá bom? Ok. Acerca do assassinato da sua mãe, que em tese lá o Jesus teria contratado alguém para assassiná-la. Como que o senhor tomou conhecimento desses fatos? Primeiramente, eu fiquei sabendo que foi descoberto que eu fiquei sabendo que a polícia teria descoberto que ele teria pago alguém. E até porque a minha irmã também, ela não viu o Jesus lá, né? Viu outra pessoa lá na hora no local lá. Entendi. Como que o senhor soube o fato lá da sua mãe, enfim, o assassinato dela foi no dia 10 de setembro de 2014, por volta de 14 horas. Quem te contou acerca do assassinato dela? O meu primo. O seu primo, certo? E supostamente teria sido o senhor Jesus teria contratado alguém, o senhor ficou sabendo pela polícia, é isso? Sim. Certo. Não pela polícia, o senhor me desculpe, não um policial me disse, mas a conversa que chegou até mim, por parentes mesmo, é que a polícia teria descoberto isso. Foi por parente, certo. Consta aqui do seu depoimento que naquele dia, no dia que sua mãe foi assassinada no período da tarde, o Jesus teria te cumprimentado pela manhã, dizendo meus pêsames, algo nesse sentido, prestando algum tipo de carinho em razão da decorrência do falecimento da sua mãe. Que história foi essa? Foi o seguinte, ele foi pela manhã no meu serviço, foi cedo, antes de umas 10 horas. Ele foi lá e disse meus pêsames. No momento eu pensei que ele tinha dito isso porque ele teria terminado com ela, os dois teriam terminado e ele estava triste também e sentido. Eu não imaginava que seria porque minha mãe iria morrer, porque quando ele foi lá, minha mãe ainda não tinha morrido. Entendi. Onde que o senhor trabalhava? Na FWM, uma loja ali do lado do camelódromo. E ele foi lá, disse para o senhor por volta de 10 horas da manhã, meus pêsames, e foi embora? Isso. O senhor não perguntou para ele por quê? Não. O senhor acreditou que é porque ele tinha separado da sua mãe, é isso? Sim. Certo. Como que era o relacionamento do senhor com o senhor Jesus? Vocês se davam bem? Eu achava ele muito gente boa, porque ainda mais pelo nome dele, né? Muito difícil você esperar algo ruim dele, e ele tinha uma imagem assim de um senhor de uma certa idade, vamos supor assim, não, em 50 anos, e ele era fortão, né? E tipo assim, eu gostava muito dele, sim. Eu tinha na minha visão, ele era um cara assim, de se admirar, entendeu? A imagem dele. Entendi. Depois sua mãe foi assassinada, o senhor foi morar com a sua tia? Exatamente. E aí, hoje o senhor mora com ela ainda? Não.
Não. Como que foi lá depois que sua mãe foi assassinada, senhor Sebastião? O senhor desenvolveu algum? Evidentemente que pressupõe-se, né, um trauma extraordinário, mas além disso, senhor, o que aconteceu na sua vida depois que sua mãe foi assassinada? Como que foi? Mudou? O que mudou? Muitos traumas, muitas dificuldades, entendeu? Traumas? Não foi nada fácil. Certo. O senhor tinha conhecimento que sua mãe e o Jesus, enfim, sua mãe tinha terminado com Jesus poucos dias antes dos fatos? Sim. A sua mãe te contou isso? Quem te contou? Ela mesmo tinha me contado. E ela falou o motivo? Não, não falou o motivo, mas aí, tipo assim, depois que ela morreu, aí ficou meio básico o motivo, né? Tipo assim, ele teria contado alguma coisa para ela e ele não queria que ela descobrisse, ou que ficou na minha cabeça, assim, no meu pensamento. Entendi, mas de fato ela terminou com ele. É ela que terminou. Sim. Tá certo, então. Estou satisfeito, Sebastião. Devolvo a palavra. Obrigado, viu? Vão continuar as perguntas. Defensores, por favor. Obrigado, doutor. Sebastião, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Após a morte da sua mãe, o senhor chegou a encontrar com seu Jesus ou tentou se encontrar com ele? Eu tentei me encontrar e teria, assim, teria visto ele, mas não me encontrado. Então o senhor não chegou a conversar com ele posteriormente, não? Não. É, o senhor se recorda quando sua mãe começou a relacionar com Jesus? Eu acho que eles tinham de relacionamento no máximo uns 4 meses. 4 meses. Ela relacionou com ele em vários períodos ou teve um período, aí ele separou, depois reatou? Não, Foi. não, ela namorava com um outro rapaz de um relacionamento já de mais de 2 anos, aí terminou com ele, aí se envolveu com Jesus. E aí teve esses meses aí. Esse rapaz que sua mãe namorava antes do Jesus era aqui em Goianira também? Em Goianira e em Hidrolândia também. Ah. E como é que era a relação da sua mãe com o Jesus? Ele frequentava sua casa? Como é que era? Ele frequentava minha casa, minha mãe frequentava a dele, mas a gente, mesmo os filhos dela, não tinha ido na casa dele. Sebastião, obrigado. Uma pergunta? Sebastião, encerramos então o depoimento. Agradeço muito a participação. Tudo de bom para o senhor. Tudo de bom também, vocês tenham um bom dia aí. Obrigado, para o senhor também.